Hoje nós vamos ler nesse capítulo 18 do Evangelho de João os momentos tensos. Foi quando o Senhor Jesus, então, estava no jardim do Getsemane e veio Judas para traí-lo, e ele então foi levado para o Sinédrio para ser julgado por aqueles religiosos. Vamos meditar? Meu Deus e Pai, venha nos direcionar, nos dirigir, que essa palavra de hoje nos alimente a alma, o nosso espírito e nos faça vencer e não cair na mesma armadilha que esses religiosos caíram. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Veja que Judas já sabia onde Jesus estava. Era uma constância, então era algo constante que Jesus fazia. Ele ia até o jardim, para que naquele jardim ele pudesse, naquele local, buscar a Deus, ter momentos de intimidade com Deus, levava seus discípulos e os ensinava. Era um momento calmo, era um momento que não havia outras distrações. Era ele, então, ali ensinando os seus discípulos. É como quando nós vamos à igreja. Nós temos todo o ambiente propício para ali buscar a Deus, renovar nossas forças. E aí diz assim no 4, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Veja, aqui eles dobraram seus joelhos, eles se renderam a ele, porque ninguém fala eu sou eu, senão o próprio Deus. Quando ele falou sou eu, aquilo soou nos ouvidos dele como Deus havia falado lá no Monte Sinai para aquele povo, né? Eu sou o que sou. Então ali estava a divindade de Deus e ele se adiantou, quer dizer, ele não estava preocupado se ele seria envergonhado, humilhado, preso, pelo contrário, ele estava pronto para aquilo que ele estava destinado a fazer. O Bispo Macedo diz assim, caíram por terra, os soldados perderam a força diante da presença e autoridade do Filho de Deus. Nenhum exército do mundo seria capaz de prender o Filho do Altíssimo e muito menos feri-lo se ele não permitisse, afinal, era o céu que estava no controle de cada ação naquele momento, e não os religiosos. Para nos salvar, o Senhor Jesus, ele se entregou espontaneamente à prisão, crucificação e morte. Diz no 7, tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse, sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Quer dizer, Pedro, a atitude de Pedro foi na carne, não foi no espírito. Jesus estava se entregando, ele não estava lutando contra aquela prisão. Pedro, ele não entendeu isso. A pessoa, quando ela é emotiva, quando ela é nascida da carne, nos momentos que ela precisa tomar uma atitude, ela termina tomando atitudes erradas, ela termina tomando decisões erradas, porque ela faz aquilo movido pelo seu coração. E o coração é enganoso. Então Pedro agiu erradamente. O Bispo Macedo diz assim, no 10. Malco, com o intuito de defender o Senhor Jesus,
e provar sua lealdade, Pedro lança mão da espada e fere o criado do sumo sacerdote. Sua ação impensada, imprudente, equivocada, evidencia o quão desesperado espiritualmente ele estava. Aparentemente, Pedro se mostrou zeloso, mas, ao usar a espada, revelou-se apenas um homem impulsivo. Afinal, momentos depois, ele iria negar o Senhor ao ser questionado por alguns criados. Assim, sua atitude e a sua intenção foram reprovadas pelo Senhor. Você quer mostrar zelo por Deus? Então busque a natureza dele para que suas reações também não sejam carnais e insensatas. Aí diz assim no 12: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Toda essa ação, todo esse movimento para prender Jesus era ilegal, porque estava sendo feito à noite. Jamais uma atitude como essa poderia ser feita. Mas eles queriam apressar, porque no sábado seria Páscoa, e no sábado nada poderia ser feito. Então, tudo isso estava acontecendo rápido, de quinta para sexta-feira, porque na sexta-feira eles teriam até por volta das 18 horas para prender ao Senhor Jesus. Então, diz assim no 14: ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simeão, Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Duas informações importantes, né? Caifás, ele prediz então a morte de um homem que deveria morrer pelo povo, que deveria morrer pela humanidade. Então, ele aqui estava até sendo usado pelo próprio Espírito. E aqui diz que Pedro entrou junto com outro discípulo. Provavelmente esse outro discípulo é João. O pai de João era um pescador. É como se ele tivesse uma empresa de pesca. Então ele era bem conhecido. Por isso que ele conhecia lá o sumo sacerdote, ele conseguiu entrar junto com Pedro nessa sala. Depois a gente vai ver que Pedro negou e saiu, mas é interessante isso aqui. Mas é apenas informação, não vai mudar nada. No 16, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não, não sou. No 18, ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquecendo-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falarei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntais a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondeste ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? Veja, a pessoa movida com ódio, ela toma atitudes precipitadas e erradas. Ele não havia respondido mal, o sumo sacerdote, mas aqueles homens estavam tão colerizados, para você entender, né? Ação da carne e ação do espírito. Jesus estava no espírito, cumprindo toda a direção, toda a condição que Deus estava dando para ele. Já eles estavam cumprindo também as escrituras, mas movidos na carne. Aí diz o 24, e Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simeão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou.
E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Depois levantaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Veja, quanta incoerência, né? Eles estavam tão preocupados com os rituais que eles iriam fazer da Páscoa, que não queriam se contaminar entrando lá no tribunal de Pilatos, mas eles não estavam preocupados com as atitudes injustas, caluniosas que estavam fazendo com Jesus. Não é assim aqueles que perseguem os que são da justiça? Aqueles que criam falsos testemunhos, que criam difamações, que fazem o que é mal? Por exemplo, às vezes uma pessoa está buscando a Deus e a outra da família não está. Essa que não está se levanta contra a que está buscando e cria uma situação, por vezes até expulsa ela de casa. E ela fala: olha, tá vendo o que a sua religião está causando em nós? Na verdade, a escolha daquela pessoa em buscar Deus não fez nada. Quem está fazendo é aquelas pessoas que pela injustiça está expulsando, está difamando, está fazendo mal para aqueles que buscam a Deus. Eles não entendem que eles estão sendo um canal de ligação com o mal para fazer com que aquela pessoa que hoje está bem com Deus seja difamada, pisada, humilhada e injustiçada. E aí diz aí, ó, no 28, depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe: que acusação trazei contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Porque se a religião julgasse Jesus, então ele teria que ser apedrejado. Mas o objetivo de Deus era ainda além do apedrejamento, era a morte de cruz. No 33, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te eles outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, veja que profundeza é isso aqui, né? Jesus estava na terra. Jesus vivia na terra. E agora Jesus estava sendo julgado pelos principais sacerdotes e também por Pilatos. Pilatos era a maior autoridade em Jerusalém naquele tempo. Ele havia sido enviado por Roma para que ele viesse governar toda a Judéia. Mas agora, Jesus está falando assim: o meu reino não é deste mundo. Assim são todos os nascidos de Deus. Quando a pessoa nasce de Deus, a palavra de Deus gera uma nova pessoa nela. Não é por fora. Por fora você vai continuar com a mesma aparência. Se você é bonito como eu, você vai continuar sendo bonito. Se você é feio, vai continuar sendo feio. Tô brincando. Mas vai gerar um novo ser dentro, no seu interior. Esse novo ser é o homem interior que a Bíblia chama. Esse homem interior, ele se conecta com Deus. Então, Jesus estava na terra, vivia na terra, mas o reino dele não era aqui. Então, os pensamentos é do alto. A pessoa que vive assim, nada que acontece nesse mundo consegue afetar ela, consegue destruir a vida dela. Pelo contrário, ela está aqui sendo julgada, humilhada, maltratada, mas ela sabe para onde a alma dela vai. Então, Jesus falou: meu reino não é deste mundo. E todos aqueles que nascem de Deus, o reino deles deixam de ser aqui. A pátria deles deixa de ser aqui.
Então, o angolano deixa de ser angolano, o brasileiro deixa de ser brasileiro, o português deixa de ser português, o americano deixa de ser americano, e todos nós, seja ele qual for, a raça que for, nos tornamos cidadãos do reino dos céus. É maravilhoso. O Bispo Macedo diz assim: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, instaurado por meio do Senhor Jesus, era espiritual, portanto, estabelecido no íntimo daqueles que o recebiam. A referência está em Lucas 17, 21. Em momento algum, o seu objetivo foi se apossar de um poder passageiro ou de um reino que dependesse de soldados, armas, súditos ou riquezas. Grandes impérios se levantaram neste mundo para dominar, esmagar e vitimizar as pessoas, mas falharam e caíram, porque todos são totalmente temporários. O Senhor Jesus, de fato, era e é rei, mas o seu reino tem origem celestial. Por isso, é justo, perfeito e perpétuo. Não há ninguém que possa conspirar e prevalecer contra o Rei Jesus. Felizes são os que fazem parte do seu reino, porque de modo algum perecerão. E aí, continuando o 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes, não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Barrabás, ele não era tão somente um salteador. Ele era uma pessoa dos revoltados. Era aquelas pessoas que formaram grupos dos zelotes, por exemplo, que eles eram contra aqueles sacerdotes que naquele tempo estava cuidando do templo, porque eles achavam que aqueles sacerdotes estavam corrompidos e estavam fazendo coisas erradas e não deveriam estar ali. Eles eram contra Roma, pagar os impostos, fazer aquelas contribuições para Roma. Então, eles eram um grupo de revoltados. A Bíblia histórica, em outras partes, diz que esse mesmo Barrabás havia matado um homem. Então, assim, as pessoas mesmo não gostavam dele, mas agora estavam pedindo a soltura dele e que Jesus fosse condenado no lugar dele. Para você entender, né? É que aquela multidão que estava ali, ela foi incitada pelos judeus a mandar Jesus ser crucificado e soltar Barrabás. O Bispo Macedo diz aqui, ó, nessa verdade, no 38, no comentário da Bíblia do Bispo, que é a verdade? Não sabemos qual foi a real motivação da pergunta de Pilatos. Ele parecia desdenhar do Messias, a quem considerava um simples galileu, que além de capturado e espancado por seu próprio povo, faz alusão a um conhecimento superior e eterno. Se Pilatos estivesse realmente interessado na resposta do Senhor Jesus, não teria dado as costas a ele. A pergunta do governador mostra que as pessoas carregam dentro de si angústia e vazio devido à ausência de Deus. Muitos como Pilatos, embora tenham capacidade intelectual, não conseguem entender isso por causa do orgulho. Pessoas intoxicadas pela soberba ou pela incredulidade dificilmente podem ser resgatadas pelo Altíssimo. Aí a parte B, o crime algum. O Filho de Deus estava diante de tribunais humanos, constituídos de homens injustos e perversos, como Anás, Caifás, Pilatos e Herodes Antipas. Ele foi traído, abandonado, humilhado, trajado, ofendido e torturado, mesmo sendo inocente. Mas tudo isso fazia parte do plano divino, para que o Senhor Jesus, como seu sangue, pagasse pela nossa absolvição. Então, guarde essas palavras,
Se você puder, medite nos comentários da Bíblia do Bispo, se você tem essa Bíblia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda vai falar mais do que eu falei. Tudo isso que ele passou foi por amor a você, a mim, para que pudesse nos salvar. Jesus morreu não para salvar o nosso corpo, mas Jesus morreu para salvar nossa alma. Fiquem todos com Jesus.